que é, não podemos ter ânimo só quando as coisas estão favoráveis. Já percebeu, gente, que quando está tudo bem, é uma alegria, cara, é um ânimo. O que é, pastor? Pode contar comigo, mas isso aí é com nós mesmo. É um ânimo quando as coisas estão tudo bem, mas aconteceu uma coisinha de errado, pronto, a pessoa murcha, né, e já não tem mais jeito, já não consegue mais nem andar sozinho, você tem que carregar, você tem que orar, você tem que estar conversando, entendeu? Então, tem gente que é assim, igual a onda do mar. E a Bíblia condena muito isso, a pessoa que é altos e baixos, que é igual a onda do mar. Preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui que nós somos movidos por sentimentos, irmãos. Não, nós somos movidos por sentimentos. Eu acho que o sentimento assim de ódio, sabe, de rancor, na vida de um cristão não deveria existir mais, correto? Né? Se tiver que acontecer, que seja uma ou duas vezes na vida e que você se arrependa de rapidão mesmo. Então, ódio. Agora, sentimento de alegria, de tristeza, de medo, de angústia, de coisa, irmão, isso aí é normal na vida do cristão. O cristão é movido, ele não virou anjo. Ele continua movido por sentimentos. Né? Então, não tem problema nenhum em que em algum momento te bata ali uma tristeza. Não tem problema nenhum que te bata ali uma certa agonia em algum momento. A Bíblia diz que Jesus ficou, quando ele, ao se deparar com a cruz, a sua alma ficou profundamente angustiada, ficou profundamente. Né? E a Bíblia também diz que Jesus chorou por 2 oportunidades, entendeu? Elias pediu a morte. Entendeu? Então não é que a gente agora é crente e a gente não pode mais ter sentimento. Não, a gente não virou uma máquina, nós somos movidos por sentimentos. O que acontece é o seguinte, que nós temos que dominar esses sentimentos para que eles não nos dominem. Aí é boa, né? Dominar esses sentimentos para que eles não nos dominem. Aí é boa, essa foi boa. Né? Então nós temos que dominar esses sentimentos para que... não permitir dominar esses sentimentos, para não permitir que esses sentimentos causem algum estrago na nossa vida. Prestou atenção? Então, o medo, por exemplo, vamos lá, o medo. O medo é um sentimento. E o cristão não pode ter medo? Irmão, se eu ficar um dia sem ter medo, eu morro. Entendeu? O ser humano, se ele ficar um dia sem ter medo, ele morre. O Ney é motorista de caminhão. Se um dia ele perder o medo, irmão, ele vai dar 200 por hora no caminhão, ele vai morrer. Você entendeu? Veja bem, então o medo, ele é um sentimento bom. Ele não é um sentimento ruim. Agora, ele se torna um sentimento ruim quando você deixa o medo te dominar, entendeu? E começa a trazer prejuízos para você, sua vida e para quem está ao seu redor. Aí o medo já passa a ser, um sentimento ruim. Por exemplo, a tristeza. Você acha que a tristeza é um sentimento ruim? Não, é um sentimento bom, entendeu? Mas quando você se abate, a tristeza é tão grande que você se abate e não começa mais a produzir, começa a trazer prejuízos a você e a quem está ao redor, aí deixou de ser um sentimento bom. Mas por que a tristeza é um sentimento bom? Eu sei que você vai ter dificuldade de entender, muitos vão ter dificuldade de entender. Bom, pastor, até o medo, eu acho que até é uma proteção para nós, até entendo que é bom, mas tristeza, irmão, tristeza, momentos de tristeza, você, primeiro que você, às vezes, para avaliar um pouquinho a sua vida, momento de angústia, de coisa, para avaliar um pouquinho a sua vida, para ver se você não precisa melhorar alguma coisa, entendeu? Porque a tristeza, quando ela vem, geralmente vem por um acontecimento, e aí é hora de você avaliar um pouquinho e tal, e aí você levanta a cabeça e fala, não, acho que eu preciso tomar uma atitude aqui, acho que eu preciso mudar nisso daqui. Viu? Aquele momento de tristeza se tornou em bênção para a sua vida. Agora, se você deixa aquela tristeza te abater, começa a prejudicar você e todos aqueles que estão ao seu redor, aí não dá, entendeu? Então, todos os nossos sentimentos, eles são bons, eles são dados por Deus e são bons, né? Eles inicialmente não podemos deixar eles nos abater, a não ser o sentimento de ódio, de rancor, isso aí não, isso aí, na verdade, na vida do cristão, como eu já disse, não deveria nem existir mais, né? Então, mas olha aqui o que Davi fala, né? 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas,
Porém, Davi se reanimou no Senhor. Olha que palavra. Rapaz, eu sou apaixonado por essa palavra. Ele não, sabe, não foi alguém que deu um carro zero para ele ficou mais feliz. Sabe? Não foi uma das mulheres que fez um agrado para ele, mandou um presente para ele, sabe? Ele se reanimou no Senhor. Entendeu? Aqui, se a gente for observar bem o texto, ele orou, ele clamou, ele chorou, né? E ele se reanimou no Senhor. Então, momentos de tristeza, situações onde a nossa alma vai ficar um pouquinho abatida, vai ficar triste, vai vir, isso aí faz parte da vida. E quero lhe avisar que não é uma vez, nem duas, nem três, são várias que vai acontecer. Isso vai ser meio que, né, uma coisa quase que comum, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se reanimar no Senhor, né? Então, não deixar a tristeza, assim como a Bíblia diz que não é para deixar a ira se pôr, né? O sol, né? Sobre a ira, né? Também a tristeza também não, né? Deixar o sol se pôr. Bom, aí a gente precisava também interpretar esse texto, né? E tem gente que tem o maior medo de dormir, né? Irado com alguém, né? E ali, quando a Bíblia diz irai-vos e não pequeis, ela não está nem se referindo, né? Você se irá com a sua esposa ali, né? Ali está se referindo a irar com coisas com o mal, você entendeu? Você ficar irado com alguém que está pregando o evangelho, mentira, o falso profeta mentindo, está enganando o cara, entendeu? Isso aí, na verdade, é irai-vos. Irar com essas coisas, entendeu? É para irar. Você fica irado com isso, mas não pecar, porque você fica tão irado com o negócio que de repente você vai querer resolver o negócio na força do braço. Entendeu? Moisés irou com um cidadão egípcio lá no deserto, ficou irado com ele. E ele estava certo em ficar irado. Os egípcios escravizavam o povo de Deus, ele estava certo em ficar irado. Mas só que o que ele fez? Matou o cara. Entendeu? Irai-vos e não pequeis. Então tem gente que acha que esse irai-vos e não pequeis aqui você pode se irar com a sua mulher, pode brigar com ela, contando que você se arrependa antes de dormir. Irmão, esse sol sobre a vossa ira não é literal. As pessoas têm tendência a levar as coisas muito por literal. Entendeu? Irmão, não é antes de dormir, não é antes da pôr do sol, não, irmão. Isso aí está se referindo a um período. Entendeu? Um período longo, não pode ser um período que venha a prejudicar. Esse sol sobre a vossa ira, pode ser que você se irou de manhã, e você tenha que não pode deixar passar das 11, porque se deixar passar das 11, vai chegar mais gente, a pessoa já vai falar para os outros, e já vai vai dar um estardalhaço, vai dar um problema muito grande. Então você se arrepende antes dele se encontrar, né, com essa outra pessoa, para não espalhar essa notícia. Esse sol sobre a vossa ira pode significar 1 hora depois, 2 horas depois. Nós não podemos levar as coisas tão assim sempre para o literal, viu, irmãos? Viu? Tá bom. Pessoa que não gosta de dormir sem estar aborrecido com ninguém, acho que tá bom. É por aí o caminho, não durma mesmo, né? Mas não podemos levar as coisas assim muito para o literal, né? Então, mas olha aqui, ó, versículo, Provérbios 24:10. Né? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Não. Então o que acontece? Mas eu fiquei bravo com o cara porque ele errou comigo. Mas, sabe, o primeiro errinho que o cara dá com você, você já fica bravo com ele, já briga com ele, já fica irado. Peraí, mas aí é complicado também, porque aí, né, é na hora da dificuldade que a gente mostra quem a gente é, né? É na hora quem são os amigos, quem são as pessoas que você pode confiar. É aquela pessoa que você olha e fala, puxa vida, hein? Não fui correto com aquele irmão hoje. O que eu falei não foi sábio, não foi legal. Eu acho que eu, no lugar dele, teria até ficado ofendido. E isso acontece direto comigo. Direto. Eu senti que eu não fiz a coisa certa, que eu não fui correto com a pessoa, e aí ele ficou bravo comigo, não é possível. Aí eu vou conversar com a pessoa, não, que isso, pastor, te amo. Puxa, que bom, né? Louvado seja Deus, não é verdade? Né? Por quê? Se a pessoa está de bem com você só quando você é perfeito, quando você faz tudo certinho, exatamente certinho, peraí, mas assim, como se diz, assim não dá. Aqui a gente nunca vai estar de bem com ninguém, então. Ninguém vai poder, porque aqui ninguém é perfeito.
Se eu que sou pastor, que me dedico, que oro, que tenho 25 anos, tem hora que eu falo, puxa, eu devia ter falado com o irmão assim. Então, não é toda hora não, viu, irmãos? Mas às vezes acontece, entendeu? Então, quem é menos experiente, então, como é que vai ser? Né? Então, né, se mostras fraco no dia da angústia, quer dizer, no dia da dificuldade, no dia da adversidade, é ali que você tem que mostrar quem você é. Entendeu? É ali que você tem que Deus vai avaliar você, é nessa hora, no dia da festa, todo mundo é lindo, maravilhoso. Entendeu? Você vai lá no Face, você olha assim, só rostinho lindo, maravilhoso. Entendeu? Mas a realidade, a gente sabe que não é aquela ali. Né? A realidade, né? Essa semana, né? Alguém, porque a gente vê lá, né? A pessoa, tô comemorando, as pessoas postam, né? Tô comemorando aqui meu aniversário, restaurante chique, né? Aí você vê o outro lá, tá na fazenda, aí você vê o outro tá na praia, tudo comemorando, outro tá viajando, não tô dizendo que não pode postar, né? Outro tá viajando, vai lá e posta, né? E tal. Aí ontem teve uma que, arroz e ovo, entendeu? Falou assim, todo mundo, foi muito engraçado, foi ontem, foi muito engraçado, ela falou assim, todo mundo posta, todo mundo come arroz e ovo, mas ninguém posta, só posta filé mignon, camarão, aqui ó, tô comendo arroz e ovo. Eu falei, ontem a mulher postou isso lá, não sei se alguém viu aí. Eu falei, nossa, isso aqui é o máximo, viu? Isso aqui é o máximo, porque isso aqui é a realidade de todas as coisas. Arroz puro, não tinha nem feijão, arroz de baita de um ovo assim, grandão, acho que 2 juntos assim, ficou meio grande, porque estava cobrindo o arroz quase tudo. Falei, muito, muito legal, eu dei muita risada. Então, irmãos, a realidade da gente, que a gente, sabe, vai ver a situação, é na hora da dificuldade, no dia de festa, no dia que está tudo muito bonitinho, está dando tudo muito certinho, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, está todo mundo sorrindo, todo mundo se ama. Né? Mas é tudo muito superficial e é enganoso. Né? É enganoso. Tem até um texto que fala que você conhece o homem no dia, ali, a realidade é no dia da angústia e no dia do enterro, não no dia da festa. Né? Tá certo? Próximo princípio. Os filhos das lágrimas, geralmente, não necessariamente, mas os filhos das lágrimas, geralmente são os que mais dão alegria para a mãe, para os pais e para todos que estão ao seu redor. Né? O que são os filhos das lágrimas? Aquele filho que te deu muito problema, que te deu, não diria problema, mas que te fez chorar muito. Aquele filho que, você entendeu? Sei lá, nasceu com algum problema, sabe? Sofreu um acidente, ou alguma coisa. Aquele que te fez chorar muito, geralmente é aquele que vai te fazer sorrir mais. Geralmente, eu não estou dizendo que é sempre. Mas se a gente observar, inclusive na Bíblia. Né? Então, olha aqui, ó. Salmo 126, 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Né? E quanto mais você chora quando você semeia, geralmente, mais você vai se alegrar na hora da colheita. Né? Se for prestar atenção, né? Jesus, por exemplo. Jesus, qual a mãe que mais sofreu pelo filho? Maria. Né? Mas não é o filho ilustre, não é o filho maravilhoso que veio e salvou. José. Né? José é o filho ali que, né, passou, fez, eu imagino né, o texto não chega a dizer muito, mas mais ou menos mostra isso, que, né, Jacó sofreu muito por esse filho aqui, inclusive que ele amava muito, era o filho da mulher que ele amava e tal. Né? Então, ele sofreu muito por causa desse filho, mas quem foi? Veio a ser governador do Egito. Moisés, acho que é Joquebede, né, é o nome da mãe de Moisés, Joquebede, é o filho que, né, já pensou a angústia que não trouxe para essa mulher, né? A dificuldade que não foi para essa mulher, o quanto Joquebede não sofreu por causa desse filho, mas a alegria que ele deu depois foi tão grande. Samuel, irmãos,
Samuel, Ana, né? Até o antes ministrou aqui, falou alguma coisa a respeito disso na sexta-feira aqui, né? Ana chorava tanto para ter um filho, e ela fez um voto ao Senhor, quando nascesse esse filho, ela entregaria ao Senhor. E ela chorava tanto a ponto de não ter mais forças para orar e para chorar, e ela ficava só mexendo a boca, e aí o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, entendeu? Além do sofrimento, ainda a humilhação ainda de ser chamada de bêbada, né? Nossa, e aí quem foi Samuel? Samuel, um dos maiores homens de Deus, o maior profeta, né? Que teve Israel. E Isaac, então para concluir, né? Isaac, você sabe qual é o significado da palavra Isaac? Riso. Pra você ter uma ideia, né? Que o Isaac, já imaginou o sofrimento que não deu para Abraão e Sara, Isaac, antes mesmo dele existir, né? Aquele desejo que eles tinham de Isaac, a dificuldade que foi para ter esse tal de abençoado Isaac, né? Quanto que foi o sofrimento? Pecaram, fizeram coisas graves por causa desse Isaac, porque não que Isaac tenha alguma culpa nisso, mas que eles queriam tanto filho que foram lá e fabricaram na força do braço lá o Ismael, né? Então, e aí vem Isaac, né? Que deu tanta alegria para Abraão e Sara que eles colocaram o nome de Isaac, porque significa riso. Isaac significa riso. Então veja bem, resumindo, tem uma coisa que não se aproveita muito, acho que não se aproveita nada, talvez, é o pecado, né? O resto, irmãos, tudo Deus tem um propósito e Ele acaba tudo cooperando para o nosso bem. O pecado não creio que coopera para o nosso bem. Não, esse não. Mas outras coisas, é sofrimento, é uma dificuldade aqui, outra dificuldade lá, uma guerra aqui, outra lá. Irmão, acaba tudo cooperando para o bem de todos os crentes? Não. De todos aqueles que amam a Deus. O texto é bem claro. De todos aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados, né? Os escolhidos, aqueles que são nascidos de novo mesmo, né? Então, então o que acontece? Se a gente entender a palavra corretamente, na hora que você está passando por uma angústia, por uma dificuldade, é mais fácil você passar por ela, porque você consegue entender que naquilo ali Deus pode ter um propósito. Naquilo ali. Entendeu? Deus pode ter um propósito. Então, eu fico pensando sempre, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que buscar a minha felicidade, né? E tem outros que aconselham também, lute pela sua felicidade. Crentes, lute pela sua felicidade. Aonde que está escrito na Bíblia? Queria que me mostrassem, né? Fazer que nem o irmão lá esses dias, na nossa igreja de Guará, né? Sentado do lado do meu filho mais novo, não o que é pastor. Sentado do lado do meu filho mais novo. Aí acabou a pregação, o pastor Rodrigo pregando, acabou a pregação, ele catucou o outro meu filho mais novo que estava do lado assim e falou, parece que a Bíblia lá da igreja onde eu ia era diferente dessa daí. Né? Lógico que ele falou, ironizando, né? Parece que era diferente dessa daí, né? Então, aqui, irmãos, eu sei que as pessoas incentivam a buscar felicidade, mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós não nascemos para ser felizes. Aqui nessa terra, não. Nós não viemos aqui para ser felizes. Aonde está escrito na Bíblia que nós viemos aqui? Entendeu? Para ser feliz. A Bíblia fala de felicidade, fala que muitos terão alegria, mas ela não diz para buscar isso que nós nascemos para ser felizes. Não. Concordo que a Bíblia fala de felicidade. Se fizer isso, fizer aquilo, sua família será uma bênção, terá paz, terá alegria. Tem essas coisas assim na Bíblia. Mas aonde diz que nós temos que buscar isso e que nós vamos viver em função disso? Não. Nós não nascemos para ser felizes. Nós até podemos ser felizes nessa terra, mas nós não nascemos para isso. Entendeu? Nós não somos daqui. Irmão, isso aqui, eu sempre falo, e vou repetir, eu vejo o mundo como uma grande faculdade. Nós estamos aqui para ser treinados, nós não somos daqui. Entendeu? Você não nasceu para ser feliz, você nasceu para obedecer a Deus, para servir a Deus, é para isso que você nasceu, entendeu? Você nasceu para servir a Deus, para servir os irmãos, entendeu? Então, deixa eu falar uma coisa para você, se você casou, que nós estamos falando de família, se você casou, entendeu? E você não é feliz no seu casamento, se o seu casamento tem dificuldades, entendeu? Se o seu casamento tem problemas, entendeu? E você morrer com 90 anos,
Você casou com 20, você vai morrer com 90, com 70 anos de casado. E sabe, alguns dias antes de você morrer, você conseguiu viver bem com a sua esposa, irmão. Você conseguiu tudo! Tudo! Isso basta para um crente que ama a Deus. Isso basta. Não precisa mais do que isso. Se você lutar a vida inteira, abrir mão da sua felicidade, lutar a vida inteira, e no final você conseguir dizer: a minha família, é um exemplo, está em paz. Entendeu? No finalzinho da vida, passou a tua vida toda, perdeu a sua vida lutando por isso. Perdeu a sua vida lutando por isso, e no final você morrer em paz, falar: minha família está bem, valeu a pena, pronto, é só isso que basta. Não temos que ser felizes nesse mundo. Quem falou que a gente tem que ser feliz? Pode ser feliz, pode, mas não que tem que ser feliz. Então, eu quero dizer isso aqui. Estou dizendo que não pode, que você não vai ser feliz. Eu estou dizendo que isso não é o fim em si mesmo. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que tem situações, se fizer isso, se fizer aquilo, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, tal. Entendeu? E pode. Eu estou dizendo que você pode ser feliz. Você pode ter um casamento direitinho e ser muito feliz. Pode. Não tem pecado em ser feliz. Pode. E é legal quando dá. Mas se não der, irmão, esse não é o motivo principal que nós viemos aqui. Se eu vim nesse mundo para ser feliz, e para que eu vou para o outro então? Eu já fui feliz aqui. Isso aqui já é o céu então. Não? Tá certo? Próximo princípio. Eu sei que muitos se escandalizam com isso, mas eu não me preocupo não. Eu me preocupo em falar a verdade. O casamento, irmãos, ele é a maior bênção, por isso o preço é alto. Né? Não existe bênção maior aqui na terra do que família, do que casamento, do que família. Não existe. O maior tesouro que nós temos aqui na terra é a família. Entendeu? Tudo parte em função da família. A família é a primeira instituição que o próprio Deus instituiu. A família é a instituição mais antiga do que a própria igreja. Né? Então, não tem nada melhor do que casar, do que ter uma família nesta terra. Não tem nada que nós podemos fazer de melhor. Pastor, edificar uma igreja não é melhor que a família? Não. Não. Primeiro vem a família. Se não existisse a família, não existe igreja. Se o diabo derrubar as famílias, ele já automaticamente já derrubou a igreja. Entendeu? As famílias é o alicerce da igreja. Entendeu? Então, o casamento é a maior bênção porque o preço é alto. Eu não vou enganar vocês. Sabe o que acontece? É muito comum se ouvir, criança não dá trabalho, criança dá alegria. Isso é a palavra de Deus? Não. Isso aqui é pregação motivacional. Entendeu? Por quê? Fala: nossa, olha, criança não dá trabalho, cara, só dá alegria, que maravilha. Vamos ter uma meia dúzia aí para nós? Entendeu? Aí o homem olha para a mulher e fala: meu bem, vamos ter uma meia dúzia. Você viu o que o pastor falou? Criança não dá trabalho, só dá alegria. Irmão, vai dar uma alegria nele aí, vai dar uma vontade de ter uma meia dúzia. Entendeu? Você vê, é palavra motivacional, mas não é bíblico, isso é uma mentira. Entendeu? Falar que criança não dá trabalho. Não existe na face da terra nada, vírgula, nada, vezes nada, mais difícil que edificar uma família. Uma empresa é difícil? Muito difícil, mas uma família é 10 vezes mais difícil de edificar uma família direitinho. Entendeu? Muito mais difícil. Entendeu? Muito mais difícil do que uma empresa. A empresa é fácil. Não. A empresa, todo mundo consegue edificar uma família direito. Empresas tem muitas aí bem-sucedidas, muitas, aos milhares e aos milhares. Famílias bem-sucedidas, tem poucas. Tem poucas. Entendeu? Então, a importância da família. Gênesis 2:18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Entendeu? Aqui Deus já estabeleceu o casamento e a família. E quando ele diz que não é bom que o homem esteja só, você veja, o casamento é bom. É bom. O ouro é bom? É? Ouro. Brilhante, é bom? É? Mas quanto custa? A palha é bom? A palha não serve para muita coisa. Mas quanto que custa a palha? Merreca, né?
Mas o ouro custa muito, o brilhante custa muito. Entendeu? Eu costumo dizer que o evangelho é igual ao brilhante, igual uma joia de brilhante. Muitos acham bonito, mas poucos querem pagar o preço. Acham muito caro. Entendeu? Então, edificar uma família é caro. O preço é alto, não vou mentir, não vou enganar vocês. Entendeu? Dizer que família não dá trabalho, dizer que criança não usa fralda, dizer que criança não faz xixi na cama, que não molha o lençol, dizer que criança não chora, dizer que criança não fica doente, dizer que criança muitas vezes não sofre um acidente e você quase morre junto, desmaia quase, como eu desmaiei uma vez com meu filho, né? Estava se afogando, né? Então, é dizer que com criança não acontece nada disso, entendeu? É dizer que não é difícil, né? Você no relacionamento do casamento, não é difícil. A pessoa vem de uma outra família lá e acha que a mulher tem que mandar, que ela tem que ser, né, cabeça. E você vem de uma outra família e você acha que o homem ele tem que ser o cabeça, mesmo estando dentro da igreja, né? Mesmo estando dentro da igreja. Conheci um casal, casou não fazia muito tempo. A mulher achava que não, que ela tinha que mandar. Entendeu? Que ela tinha que tomar a frente também das coisas, que o negócio era igual, mas não é assim que funciona. Né? Aí começam as brigas. Então é difícil. Por isso que é o seguinte, as pessoas às vezes pensam para comprar um carro, leva no mecânico, né? Para comprar uma casa, contrata um advogado para fazer um contrato direitinho, para não correr nenhum risco. Né? Mas na hora de casar, na hora de arrumar uma pessoa para casar, não se aconselha com ninguém, vai casa com o primeiro que aparece, com os olhos azuis mais bonitos, entendeu? Pronto, aí vem a desgraça, aí já é uma desgraça, aí já é mais complicado, aí o sofrimento é maior ainda, mas aí o sofrimento é à toa, é por por uma coisa que não vai ser bom, né? Mas quando a gente quer fazer a coisa certa né, o preço é alto. Primeiro que você tem que abrir mão de um monte de coisa. Se você quer ter uma família bonita, uma esposa bacana, que te ame, uns filhos que te respeitem, você não tem que abrir mão de um montoeiro de coisa. Tem ou não tem? Então, muitas vezes tem que abrir mão até do joguinho de futebol lá que você gostava tanto. Né? Tem que abrir mão de um monte de coisa, irmão. Você não vai abrir mão. Poxa vida, cara. Entendeu? Às vezes tem um triglicéridozinho meio alto aí, de vez em quando dá meio alto, né? Triglicérido é a única coisa que eu tenho também, de vez em quando que dá um pouquinho alto, né? Aí tem que abrir mão do doce, rapaz. Uma luta, cara, doce, cara. Minha mãe fazia aqueles doces assim, de enorme, de 2, de 3, pra gente escolher qual que queria. Toda semana tinha aqueles doces, tudo quanto era tipo. Fui criado muito doce, e esse é o resultado. Por isso que eu tive excesso alto. Aí tem que abrir mão do doce, cara. Uma luta danada. Irmão, para edificar uma família, abrir mão de doce, isso é de mínimo, isso é nada. Você tem que abrir mão de tanta coisa mais importante, de tanta coisa mais relevante. Você tem que abrir mão de tanta coisa, irmão. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Você já não vive mais para si, você já vive para a esposa, vive para os filhos. Você tem que abrir mão da sua própria vida. Não? Você não tem mais vida. Quem casou e quer ter uma família decente, ele não tem mais vida. Ele tem que abrir mão da sua própria vida. Aí você dizer para mim que família, filho não dá trabalho. Que mentira, do capeta. Entendeu? Agora, se dissermos assim, criança dá trabalho, dá muito trabalho, dá bastante trabalho, ela dá mais trabalho, o casamento dá muito trabalho, mas vale a pena. Aí sim, aí é bíblico. Mas vale a pena pagar o preço. Porque sabe por quê? Irmão, se não existisse a família, não existiria a igreja, se não existisse a família, entendeu? Sabe, isso aqui seria um caos total. Total! Você já imaginou se não existisse as famílias? As crianças nasciam, né? Aí ia tudo para um lugar lá onde cuida de criança. Já pensou? Aí não tem nem nome, aí bota um número. Chegou o número 105. Seria assim se não existisse a família. Você pensa que ia ter nome? Entendeu? Não tinha jeito. O caos que não seria. Então, a família, irmãos, ela é a base de tudo. Por isso, o preço é alto. Por isso, o diabo se levanta tanto contra as famílias e contra as nossas crianças na escola. O diabo se levanta tanto, porque ele sabe o valor da família. Ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja.
Entendeu? O diabo sabe que se ele vier bater de frente com a igreja em si, ele não consegue. Os crentes que são verdadeiros crentes, eu falo igreja de verdade. Igreja com o pessoal que são crentes mesmo. O diabo vier enfrentar, ele não vence, não tem jeito. Ele sabe que ele vai perder. Então aonde que ele vai? Ele vai nas crianças. Porque ele sabe que se ele destruir a família, ele vai nos casamentos. Ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja. Porque uma igreja de família destruída, para que serve? Né? Para que serve? E olha aqui o que diz o Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, olha, para quem acha que casamento não é bom. Para quem acha que casamento não é bom, devia levar esse texto aqui e amarrar e botar na testa, fazer uma... Não, tatuagem não pode. Mas se pudesse, podia. Tatuagem não pode, tatuagem não é legal. Mas podia botar uma plaquinha na testa assim e andar com ele, ó. Para quem não gosta acha que casamento é coisa ruim. Entendeu? Acha que homem não presta. Tem gente que acha que homem não presta, né? Pois, mas a minha mãe foi tão maravilhosa, prestava tanto, que é uma pessoa maravilhosa, minha mãe. Né? Minhas noras, gente. Falar que a minhas noras não presta, Deus me livre, eu amo tanto minhas noras, como minhas filhas, eu amo tanto. As minhas netinhas, meu Deus, as irmãs da igreja que eu amo, tudo são bênçãos na minha vida. Como é que mulher não presta? Como que casamento é ruim? Entendeu? Porque a visão do mundo hoje é o seguinte, deu trabalho, não presta. Não, mas não é assim, deu trabalho, não presta. Para comprar ouro dá muito trabalho, por isso o ouro não presta? Hein? Não, deu trabalho, não presta. Não, para prestar não pode dar trabalho nenhum, tem que concordar com tudo que eu faço, tem que fazer tudo que eu quero, entendeu? Para prestar tem que ser assim hoje em dia, a visão do que presta é assim hoje, entendeu? As pessoas não querem viver para o outro, as pessoas não querem abrir mão da sua vida para viver para o outro, elas não querem. Mas olha o que diz, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Aqui eu creio que está se referindo ao que acha uma esposa. Eu não creio que está se referindo àquele cara que se junta lá de qualquer jeito e vai morar junto, e também está tudo na prostituição. Eu não creio que está se referindo àquilo. Eu creio que está se referindo a uma esposa. Falando aqui acha uma esposa, alguém que conhece uma pessoa e casa direitinho. Ele achou uma esposa. Ele não achou uma amante que virou amaziamento e que depois virou casamento. Não, achou uma esposa. Né? Então o que achou uma esposa. Lógico que quem achou uma amante, de repente, depois se houver um arrependimento, Deus pode fazer, lógico, uma obra na vida dele também. Mas o preço será mais alto. O preço será mais alto. Né? O preço será mais alto. Eu sempre falo que hoje os cristãos distorcem muitas verdades bíblicas, né? Uma verdade bíblica que é muito distorcida pelos cristãos. Deus é o Deus do impossível. Isso é uma verdade bíblica. Qual o crente que vai dizer que isso não é verdade? Né? Isso é verdade. Deus é o Deus do impossível, né? Mas baseado nisso que Deus é o Deus do impossível, tem uma vida relaxada, entendeu? Se prostitui, casa a pessoa errada, não, mas a gente depois se arrepende e Deus conserta tudo, sabe? Deus é Deus do impossível. Está distorcendo o negócio. Está distorcendo o negócio. Porque Deus conserta tudo, você se arrepende? Davi se arrependeu lá do adultério, Deus consertou tudo? Deus perdoou ele, mas não consertou tudo não. O preço foi alto. O preço foi altíssimo. Entendeu? Então, a gente precisa entender que Deus é o Deus do impossível, sim. Mas só que Deus já determinou muitas coisas, e Ele não vai fazer as coisas diferente do que Ele já determinou. Né? E se você fez alguma coisa que Ele já determinou que ia ter certa consequência, já está determinado na Bíblia, se você fizesse aquilo, ia ter certa consequência. Então agora não tem mais como consertar totalmente. Você pode pedir perdão, nos perdoa, tal, mas a consequência, Deus não isenta das consequências. Porque já está escrito, se fizesse aquilo, aconteceria aquele ano. Né? Então, mas olha Provérbios 12, para a gente encerrar essa parte aqui. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Olha que coisa. Irmãos, dentro de casa, presta atenção nisso aqui. Na família, no casamento, na família, com a sua esposa, com os seus filhos, na família, é onde você tem as maiores tristezas.
Na família é onde você tem os maiores medos. Na família é onde você tem as maiores angústias. Na família é onde você tem, muitas vezes se entra em desespero. Mas também na família é onde você tem as maiores alegrias. Na família é onde você tem as maiores realizações. Tudo é na família. Por quê? Porque a família, o valor da família é muito grande. Você nunca se desespera por causa de 1 quilo de palha. Mas você pode, às vezes, até ficar em angústia por causa de 1 quilo de ouro que te roubaram. Entendeu? Então, o que acontece? Porque a família é algo muito precioso, então é ali onde tem as maiores guerras, é ali onde tem as maiores decepções, é ali onde tem as maiores angústias, as maiores frustrações, é ali, mas é ali também onde tem as maiores alegrias, onde tem as maiores realizações, porque a família é a coisa mais importante que existe aqui na face da terra. Meu filho, o pastor Rodrigo, estava lá na praia, todo mundo na praia, papapá, tal. Né? Dizia, se eu não fosse crente, eu diria, por sorte ele fazia natação, né? E fazia também karatê. Então ele tinha além de saber nadar bem, ele tinha um preparo físico bom. Eu disse, se eu não fosse crente, eu diria por sorte, mas eu diria que tudo é Deus. Deus estava no controle. Né? Mas enfim, né? Pode ter uma criança lá se afogando, pessoal, e aqui começou aquele tumulto assim, criança se afogando. Foi criança se afogando, que eu olhei lá, nossa, mas cadê o Rodriguinho? O Rodrigo não estava. Falei, nossa, mas é o Rodrigo, entendeu? É o Rodrigo. Falei, é o Rodrigo. A perna bambeou, ajoelhou, caí. Mas se eu tivesse caído e perdido a consciência, o sofrimento era menor. Mas como eu caí, a perna amoleceu e eu caí, mas continuei consciente olhando lá, o sofrimento foi maior, irmão. Foi terrível. Não posso nem lembrar desse dia. Nunca queira passar por uma situação dessa. Entendeu? Nunca queira. Né? Então, e o mais novo? E isso é só para contar algumas, porque teve muitas outras. E o mais novo? Pequenininho, 2 anos. Engasgou com uma bala, estava morrendo, já estava preto, tá ficando preto, ele estava morrendo já, fazia já uns 5 minutos que ele estava ali naquela situação e não acontecia nada, e chacoalha daqui, chacoalha de lá, entendeu? E eu falei, vamos levar ele para o médico, ou levar 1 hora para chegar no médico, que diferença ia fazer? 1 hora não, mas 15, 20 minutos, né? Então, eu sei que por fim eu peguei ele para as pernas assim, dei um tapa nas costas dele, a bala saiu quicando, a garagem era aquele piso de ardósia, né? Era aquele piso de ardósia, entendeu? E ela saiu quicando. Aí, mas ninguém tinha me ensinado aquilo. Depois fiquei sabendo que era um procedimento, na época, médico, né? Depois dos primeiros socorros, os médicos usavam essa técnica. Agora a técnica já aperfeiçoou, eles não usam mais isso, agora aperfeiçoou, eles põem deitado assim, de bruço em cima do joelho, né? Né? O procedimento mudou um pouco, mas na época o procedimento correto, médico, era esse, era usado. Né? Peguei eles para as perninhas assim, nunca ninguém tinha falado que tinha que fazer isso. Vê se não é Deus. Né? Mas as maiores angústias, irmão, fiquei assim, sabe, é que você não sabe, você nunca passou por isso, você não sabe, mas não tem jeito de explicar. Mas sabe, você fica uns 2, 3 dias assim, meio mole, o corpo meio mole, parece que não vai levantar o braço, não responde, então o choque tão grande que é. Entendeu? E tem gente que fala que filho não dá trabalho. Filho é uma maravilha. Não faz cocô. Né? Não usa fralda. Não chora. Não acontece acidente com eles. Entendeu? Então, isso aí não é bíblico, irmão. Isso aí é pregação de autoajuda. Entendeu? Isso aí é você tentar enganar a pessoa. Não vamos dizer que dá trabalho. Se não disser que dá trabalho, né? Complica, né? Então vamos dizer que não dá trabalho, dá alegria. Se for nesse sentido de que a alegria que ele dá é tão grande que compensa o trabalho, sim, mas ninguém entende assim. A pessoa, então é uma palavra motivacional. Irmãos, se tem uma coisa que eu odeio, é o demônio. Porque quem não odeia, tem alguns irmãos que falam, pastor, mas tem que odiar? A gente não podia só assim dizer só, eu não gosto, essa palavra odiar é meio forte. Você prestou atenção que nível que está o cristianismo hoje? O cristianismo hoje está nesse nível.
Sabe? Não pode nem usar uma palavra mais forte. Irmão, se você não tem coragem de dizer eu odeio o diabo, é porque você não odeia, porque você não ama a Deus. Porque quem ama a Deus, ele tem coragem de dizer eu odeio o diabo. Entendeu? Não? Então, e se existe uma coisa que eu odeio, é o diabo. Mas tem uma outra coisa que eu odeio também. É a pregação motivacional. Aquele negócio que não é bíblico, mas é para te motivar na hora. E motiva mesmo, viu? A pessoa sai animada, ela sai com os cascos, a flor da pele. Entendeu? Com os cascos é boa, né? Né? Então, ela sai motivada. Mas sabe quanto tempo dura? Sabe quanto tempo dura? Olha, no domingo, dura até, dependendo da pessoa, dura, já na segunda já acaba. Dependendo da pessoa, dura até lá para quinta ou sexta-feira. Aí tem que vir uma outra motivacional no domingo de novo, para ela poder se animar de novo. Irmão, pregar a verdade é dura, ela pode até doer na hora, ela pode te deixar até meio para baixo na hora, mas ela vai te levantar depois. A verdade sempre vence, irmão. A mentira sempre é derrota. A mentira só traz prejuízo. Entendeu? Vamos o próximo aqui. Hoje tem a Santa Ceia também. Então vamos lá. E esse aqui é importante. Deus permite a separação por causa da dureza do coração. Né? Na verdade foi Moisés que permitiu. Mas Deus, se Moisés permitiu, foi porque Deus permitiu que Moisés permitisse. Essa é boa, né? Então eu posso dizer que Deus permitiu. Né? Então, aqui, ó. Mas Deus permite a separação por causa da dureza, mas essa não é a vontade de Deus. A separação. Olha aqui, ó. Marcos 10, 2 a 12. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Repudiar é abandonar, é desprezar, largar. Então, versículo 3. Ele lhes respondeu, que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus ele disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Como é que vai largar se os dois ficam uma só carne? Os dois não é mais dois, agora é um só. Como é que vai separar se agora virou um só? Não tem jeito. Entendeu? Virou uma só carne. Então, pastor, mas e não tem exceções? Não. Não. Tem exceções por causa da dureza do coração e permitiu. Mas que a vontade de Deus tem exceções? Não. Que a palavra de Deus tem exceções? Não. Não tem exceções. Entendeu? Então, assim com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas são uma só carne. Como é que vai separar uma só carne? Essa palavra é forte, irmãos. É forte, irmãos. É forte. É forte. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos e interrogaram sobre este assunto. Ele lhe disse, quem repudiar sua mulher casar-se com outra, comete adultério com aquela. E se ela repudiar o seu marido, casar-se com outro, comete adultério. Simples assim. Simples, está claro. Aqui não tem exceção, não tem nada. Não? Então, mas preste bem atenção. Isso aqui é forte. Talvez você nunca tenha ouvido. Mas é tão bíblico. Eu tenho tanta certeza do que eu estou falando. Irmãos, e se eu estiver correndo risco de vida? Eu não posso largar? São os dois uma só carne? E o homem não pode separar? Se eu estiver correndo risco de vida, você pode separar fisicamente. Mas a aliança continua. Entendeu? Você fica longe dele, porque senão se ele ficar perto ele vai te matar. Mas você ainda se considera esposa dele. E vai viver por resto da vida sendo esposa dele. E vai morrer sendo esposa dele. Essa é a vontade de Deus. Esse é o que é bíblico. O que for fora disso é que permitiu por causa da dureza do coração. Não é a vontade de Deus. Entendeu? Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu com certeza nunca vou largar da minha esposa.
Mas se um dia tiver correndo risco de vida, eu vou separar fisicamente para não morrer, né? Mas eu vou ficar até o último dia da minha vida casado com ela e considerando a aliança de pé ainda. Falar, Senhor, a minha aliança está de pé. O que depender de mim, ela está de pé. Só não estamos juntos porque não depende de mim. Se eu for lá, ela vai me matar, entendeu? Então, eu não quero morrer. Então, mas a aliança minha está de pé. E eu vou morrer no dia da minha morte. Já larguei da mulher há 20 anos. Eu vou falar, olha, a minha aliança está de pé, Senhor. Eis-me aqui. Entendeu? Esta é a palavra de Deus. Este é o correto. Agora, por causa da dureza do coração, aí porque tem situações e situações, né? Como eu citei aqui no início. O cara já largou da esposa, já está morando com outra, já tem filho com essa outra. Aí não tem jeito. Aí vai falar para ele, olha, você vai morar junto? Não, de repente tem que fazer o casamento dele. Vai lá, casa no civil, faz uma oração ali para abençoar. Né? Casou. Vai fazer o quê? Falar para ele morar junto? Falar para ele, faz o seguinte, elimina esse menino aí da vida dos seus para poder voltar para sua esposa, que é o certo. Não dá. Você prestou atenção? Tem coisa que não dá. Entendeu? Mas aí é por causa da dureza. Por isso que a Bíblia diz, por causa da dureza. Mas isso não é a vontade de Deus. Isso não foi assim desde o princípio. Olha aqui, Salmo 53, né? 2 e 3. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o problema é que a maldade, ela tomou conta. As pessoas querem ser felizes, ela não quer mais ter um compromisso com Deus assim. Ela quer ter um compromisso até um certo ponto, até onde, né, não estrague a vida dela, entendeu? Até onde não atrapalhe a sua felicidade. A partir do momento que começou a atrapalhar a felicidade, me tirou, mas eu tenho direito de ser feliz. Né? E essa conversa, eu tenho direito de ser feliz, era uma linguagem do mundo antigamente. Hoje está dentro das igrejas. Qualquer crente fala, não, eu quero a gente ser feliz. Né? Eu não vim a esse mundo para ser feliz. Eu vim a esse mundo para servir a Deus. Eu vim a esse mundo para entregar minha vida para Ele. Eu vim a esse mundo para morrer por amor a Ele. Eu vim a esse mundo para ser escravo dEle, para servir a Ele, para ser dEle. Para fazer a vontade dEle, para realizar a obra dEle. Eu vim a esse mundo para ser feliz. Agora, se eu posso fazer tudo isso e ainda mais ser feliz, ainda melhor. Nada contra se ser feliz. Eu não estou dizendo que você não pode ser feliz. Né? Tá certo?